O que significa água de prata estruturada? A água de prata estruturada é uma água natural e purificada, que contém nanopartículas de prata, que são permanentemente distribuídas na água, em nível molecular, o que significa que as partículas de prata são fixadas na água. Esta água de prata estruturada é quimicamente diferente, de formas iônicas ou coloidais. A prata coloidal tem carga negativa, já os coloidais têm cargas positivas e negativas. A água de prata estruturada constitui 99,9% da solução de prata, que foi ativada eletricamente, magneticamente, mecanicamente e fisicamente, usando métodos científicos, estruturados por anos pelo cientista Cássio Tadeu. Seus estudos resultaram em uma estrutura de água única, pois ela mantém permanentemente a prata pura, em uma estrutura molecular, que demonstrou ter efeitos antimicrobianos, dentro ou fora do corpo. Este tipo único de água estruturada é alcalina e prateada, e são identificadas em estruturas moleculares de cristais. Agora vamos explicar de uma forma técnica. O coloide de prata permite que a água se solte de sua ligação com a água, e o AgH2 se torne água. Dessa forma, a água encontra gorduras e se une, e cria uma nova água de prata, que é alcalina estruturada. Dessa forma, a prata está permanentemente magneticamente elétrica, e quimicamente, ligada à água estruturada purificada. Isso resulta em moléculas de água em formato tetraédrico, chamadas cristais ou estruturas cristalinas. As moléculas de formato tetraédrico mantêm 4 moléculas de água, ligados a 2, 4 ou 6 átomos de prata, ligando permanentemente átomos de água a prata, hidrogênio e oxigênio e moléculas de água, de prata estruturadas. A dinâmica dos fluidos desta água prateada estruturada permite que alguns átomos do Ag4-6 se transloquem e se tornem Ag4-4 ou Ag4-6. Isto permite que a estrutura da água mantenha a prata numa forma de cristal e tem milhares de vezes mais efeitos antimicrobianos do que apenas a prata numa forma iônica ou coloidal. Importante, a medição. Aqui no Brasil, não existe nenhum equipamento capaz de realizar testes de prata coloidal ou estruturada, devido a uma tecnologia inovadora, chamada de ressonância de P. Muitas pessoas usam um medidor de TDS, ou medidor de condutividade para realizar o teste. Isso é impossível. Estes instrumentos fazem a medição de soluções puras, como por exemplo, a água de osmose reversa. A prata coloidal consiste de íons e partículas, e coloides em proporções variáveis. Por isso, é impossível fazer qualquer medição de concentração. A maioria dos laboratórios não sabem essa diferença e só medem a condutividade. Eles se enganam achando que medidores simples, conforme os citados, podem detectar a concentração da prata. Um erro fatal, porque as medições de condutividade são resultados totalmente inutilizáveis com respeito à concentração. Para determinar a concentração em dispersões de prata, apenas um laboratório devidamente equipado para análise de metais preciosos é capaz de realizar. Assim, processos tais como análise de CP de acordo com a norma DIN-NS 1885 e ultracentrifugação analítica são utilizadas. Para nosso conhecimento, o único dispositivo que foi testado com esses métodos foi o Ionic Pulsar. No entanto, esses métodos custam somas de 3 a 4 dígitos e, por isso que é muito surpreendente como tantos aficionados podem fazer medições de concentração supostamente precisas de prata. A Itatinga dominou essa tecnologia até chegar em uma prata monoatômica A. A principal diferença entre caloides e elementos monotômicos é que os caloides funcionam principalmente no nível físico. Os monos estão mais no nível mental, psicológico, espiritual. Nos caloides, os átomos são conectados através de pontes de ligação para formar grupos de 10 a 30 átomos. O número depende do elemento. Nos monoátomos, entretanto, a maioria dos átomos permanece separado dos outros. Essa estrutura diferente resulta em propriedades completamente diferentes. Hoje a Itatinga é especialista e tem se tornado referência em vários tipos de caloides, tais como bismuto, boro-cromo, ferro-germânio, ouro-potássio, cálcio-cobalto, carbono, cobre-lítio, magnésio, manganês, meteoro, meteorito-molibdênio, bidênio, sódio-níquel, platina, enxofre, selênio, prata-silício, tântalo,
vanádio, lata e zinco. Cássio não parou por aí. Sua vida é dedicada aos estudos e dominou os elementos monotômicos, ensinado por um grande professor alemão e um professor alquimista. Os elementos monoatômicos ouro, boro cromada, ferro germânio irídio cobre, magnésio, manganês, meteorito rosmio, paládio, platina, rodio rutênio prata, silício, vanádio, lata zinco. Hoje são dominados pelos maiores cientistas que a Terra pode ter. Cássio é referência no mundo das frequências, dos coloides e de grandes tecnologias.